Rocky, um lutador, 1975, mais um clássico dos cavernosos anos 70. Você não tinha direito a ter esperança, não tinha direito a ter orgulho, não tinha direito a vaidades, não tinha direito a acreditar em você mesmo. Mas esse personagem aqui traz uma nova base. Você não precisa necessariamente vencer. Tem apenas que continuar lutando. Você não precisa medir a sua vida por quanto você bate, mas sim o quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O Rocky é um cara empobrecido, com um passado nada a ver e com um presente pra lá de muquifeiro. Mas ele quer deixar, como o próprio personagem diz, num momento melancólico, de ser apenas mais um bobalhão na vida. Sylvester Stallone ainda era um ator aí, um ponto de interrogação, mais fazendo pontas do que de fato atuando na frente de um filme. Até que um dia ele vê uma luta. O campeão Cassius Clay, também conhecido como Muhammad Ali, nome que ele adotou assim que se converteu ao islamismo, faz uma luta contra um lutador chamado Chuck. Chuck suporta Muhammad Ali por todos os assaltos. Depois cai no esquecimento. Mas Stallone gostou demais dessa história. Fez um roteiro e por anos bateu de porta em porta, sempre querendo ser o protagonista desse filme. Mas os produtores sempre com o pé atrás. Afinal, um ator totalmente desconhecido querendo fazer um personagem tão caidão e desleixado. O filme levou 3 Oscars. Melhor filme, momento que geralmente os produtores sobem para receber o Oscar, mas quem subiu foi Sylvester Stallone. E quase sempre quando o pessoal da grana faz isso, é porque ele reconhece o grande valor dessa pessoa ali para o filme. Também levou melhor edição e melhor diretor. Aliás, os outros filmes do Rocky, praticamente Sylvester Stallone iria dominar aí a direção, mostrando para mim uma competência interessante. O próprio Stallone, muito criticado e zoado, acho ele sim um ator não classe A, mas um ator de grande coragem, fazendo quase sempre papéis expressivos, mesmo em filmes de ação. Mas vamos falar um pouco desse filme, que mergulha outra vez na pobreza, no desencanto. Rocky Balboa vive na Pensilvânia. Ao que tudo indica, nunca deixa muito claro, mas já está ali há cerca de 10 anos e chegou a ter um início interessante aí no mundo do boxe. Mas agora veste a sua roupa preta, tem um linguajar que parece que está sempre meio bêbado e desligado da vida, caminha feito um malandro vagabundo pelas ruas, cobrando grana que foi emprestada aí de um bookmaker. Mas ele também faz alguns bicos. Vai de vez em quando em lugares abafados, mofados, com um público acabadaço, chamando ele de tudo quanto é coisa, para ganhar uns 20, 25 dólares por luta. Isso que tem que descontar ainda a toalha, sabonete, banho e a visita do próprio doutor. E ele está rodeado de quem? De pessoas magníficas. Um dos amigos dele é o Paulie, um gordinho, careca, que parece que não se importa em viver essa situação aí de beirada de vida. Ele não se importa se tiver que quebrar alguns ossos, se tiver que carregar carne, é o mau humor em pessoa. Parece que ele passa. Por que eu vou lutar para ser um vencedor? Dá muito trabalho. Aceita a vida como ela é. Um personagem resmunguento e irritante. Mas ele tem uma irmã, Adria. Longe de ser uma mulher aí que gosta de viver os prazeres de boate, uísque, namorados, ela vive em casa. Parece uma princesa que esperou o mundo bater à sua porta. Mas, por debaixo aí de todo aquele manto aí que parece ela ser mais um defunto, uma criatura apagada, vive sim uma pessoa que procura um companheiro. E nada como uma pessoa apagada, indignada que nem ela, encontrar outro apagado indignado. Aos poucos, Rocky vai conseguindo se aproximar dela,
mesmo de um jeito desajeitado, de um jeito meio nada a ver. Aliás, todo esse filme é desajeitado. Os próprios diálogos são tortos e parecem sem noção. Mas eu tinha a impressão que o filme ia acabar em 10, 15 minutos. Mas não acaba. Rocky tem um grande amigo, que parece ser a única pessoa a não ter desistido. Mickey, um idoso resmunguento que tem uma academia de boxe. Mas Rocky recebe um golpe severo. Um dia chega lá e tem a ordem de despejo dele. Mickey acha que ele é um tomate. E como Mickey disse, ele não tem uma fábrica de tomates. Deixa o Rocky lá no chão e expulsa ele da academia. Mas Rocky volta a caminhar de um lado para o outro, cobrando seus impostos, levando a Adria para programas meio nada a ver, suportando os resmungos aí do Paulie e deixando bem claro que, apesar de tudo, ele continua tendo prazer em fazer o que faz. Absolutamente nada que vai levar ele a lugar algum. Um dia ele ganha um recado. Um grande pugilista, um campeão, entra em cena Apollo Creed, fazendo um pugilista profissional que administra a própria carreira. Uma personalidade incrível deste grande personagem, que inclusive quando morreu lá no Rocky 4 chegou a ter um videoclipe de despedida. Mas quem diz que nos anos 70 até quem é rico e famoso não enfrenta problemas? Simplesmente o campeão é tão campeão que ninguém quer enfrentar o Apollo. Todo mundo inventa uma desculpa e tira o seu fora. É quando ele tem uma ideia: dar uma chance a um desconhecido. Baseado no quê? Baseado que está chegando aí a data da independência dos Estados Unidos. Cristóvão Colombo é um italiano e ele vai nos livros lá mofados de pugilistas que não derem lugar algum, tentando encontrar apenas uma barbada, e se depara com Rocky, que ali no caso se chama, né, o Garanhão italiano. Rocky comparece no local, a princípio achando que vai só segurar as toalhas aí para o Apollo, mas não deixa de ser um bico aí interessante, até que ele descobre que vai lutar com ele. Ele resolve ir até o Mickey, pede ajuda de novo, Mickey bota ele no chão outra vez. Posterior, o Mickey se arrepende e o velhinho vai até o apartamento do Rocky. E dessa vez é o Rocky que deixa ele no chão. Você não consegue sair do chão nos filmes dos anos 70. Porque você não para de assistir esse filme por um único motivo. Ele tem a competência dos anos 70. Ele é muito bom de se assistir. Posterior a uma das cenas mais emocionantes, aí o Rocky correndo atrás para pedir desculpa ao seu velho treinador, que quer voltar sim a treinar como nunca para essa grande luta. E o Rocky demonstra aí uma faceta que ele vai mostrar em todos os filmes. Ele não pratica boxe. Ele corre atrás de galinha, ele fica tomando copo com ovo cru, que até hoje eu não entendi direito. Ele fica arrebentando lata na base do porrete, fica correndo aí com crianças, não treina absolutamente nada de boxe. Mas e precisa? No dia da grande luta, Apollo Creed sobe ao palco e antes, é claro, dá um show à parte, né? Porque é um cara muito personalíssimo, muito vaidoso, e inicia a grande luta. Rocky agora só quer uma coisa: mostrar que suporta levar pancada, porque ele não tem a ilusão de que vai vencer. E é isso que faz. É uma luta fechada, claustrofóbica, em que Rocky vai apanhando a todo momento. E nem por isso ele desiste e não cai. A música Fly Gone Away, que merecia ter levado o Oscar, é uma música que você escuta, levanta o seu astral. Ela está lá no final, onde Rocky aceita sua derrota, mas termina de cabeça erguida, berrando pelo nome da Adria. Um fim pra lá de emocionante. Você não precisa vencer nos anos 70, basta suportar ele e sobreviver a ele. Rocky, um lutador, 1975. Merecido sim ir para a minha lista de clássico desses tempos cavernosos e cabulosos, e digno aí, por que não, do trabalho do ótimo ator e diretor Sylvester Stallone.
dentro dos seus limites, mas ainda ótimo. Caso você não saiba, eu tenho livros aí lá no Clube de Autores e lancei um pela editora Chiado, Zorgenwolder, A Redenção, que já há resenhas aí no YouTube. Eu posso vender um para você ou você pode comprar lá na chiadobooks.com. Aproveite a oportunidade e conheça também um livro que é um tanto a cara dos anos 80, apesar de se passar num padrão mais épico. Valeu assistir esse vídeo, muito obrigado, até o próximo.